Chega mais nação na manhã desta quarta-feira, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo, a escalação do Mengão para a partida contra o Bahia. O Flamengo entra em campo hoje às 9h30 da noite e o Flamengo precisa de um bom resultado para poder ficar tranquilo na partida de volta pela Copa do Brasil. Vamos analisar as informações do mercado da bola. O Flamengo está anunciando mais 2 reforços, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. Vamos aqui analisar todas as informações do Flamengo, mas faz o seguinte, dá aquela moral, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não é inscrito no canal Meu Mengão React, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações. Assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão. E corre nos comentários, já coloca o seu palpite para a partida de hoje entre Bahia e Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, Vene Casagrande, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Um desses confrontos, exatamente, a gente está falando do 4º contra o 6º colocado do Campeonato Brasileiro, promessa de um grande jogo de futebol na Bahia. Vamos lá, Bahia e Flamengo é assunto para o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo já está em Salvador, local do confronto com o Bahia, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil, jogo às 21h30 na Arena Fonte Nova. O Flamengo vai ter os retornos de De La Cruz, vai ter Matheus Cunha no gol e também o retorno de Ayrton Lucas. A lateral esquerda, jogadores ali, o Tite vai com a força máxima, inclusive o Tite volta também depois daquele problema de arritmia cardíaca que teve após o jogo contra o Bolívar na altitude de La Paz. O Bahia, do outro lado, mandante, também vai com força máxima, com aquele meio de campo recheado, muito técnico e também de figuras conhecidas do Flamengo, especialmente o Everton Ribeiro e o Jean Lucas, revelado no Ninho do Urubu. Ainda tem Caio Alexandre, Cauli, na frente Tassiano e Everaldo, comandados pelo Rogério Ceni, ele que foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 2020. Em relação ao mercado, o Flamengo espera nas próximas horas anunciar o Alcaraz, meia argentino de 21 anos, que está no Southampton da Inglaterra. Tudo alinhavado para fazer exames na Inglaterra já nesta quarta-feira, e o Flamengo espera o anúncio. 19 milhões de euros, mais o empréstimo de Vitor Hugo, que nem veio para Salvador, o jovem jogador revelado no Ninho do Urubu. Então o Flamengo vai emprestar esse jogador para o grupo que comanda o Southampton e o Vitor Hugo deve ir para o futebol turco. E aí o Alcaraz vem para o Flamengo em definitivo, 19 milhões de euros. Em relação a Gonzalo Plata, equatoriano, jogador que está no Al Sadd do Catar, tudo também muito encaminhado, 3 milhões e 800 mil euros por 50% dos direitos do jogador. E o Flamengo, com metas progressivas, pode adquirir um percentual maior do atleta no futuro. Gonzalo Plata já está a caminho do Rio de Janeiro para realizar exames médicos e aí ser anunciado. Em relação a Pedro, como informou primeiro o jornalista Vene Casagrande, aí o Pedro recebeu uma proposta do Nottingham Forest da Inglaterra. Na verdade, o Flamengo recebeu de 20 milhões de euros, podendo chegar a 25, mas o Flamengo recusou essa investida, porque a multa é de 60 milhões de euros para o exterior, 100 milhões de euros aqui para o território nacional. Então o Flamengo pretende contar com Pedro, que não vai para a partida, assim como o Gabigol ainda se recuperam de lesão. Então a Arrascaeta também está fora, o Pedro pode ser que volte no fim de semana contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Obrigado, Pedro Henrique Torre. E quem chega melhor, hein? Bahia e Flamengo pela Copa do Brasil. Isso só na competição mata-mata, tá? Então, a gente tem aí o Bahia, 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates. Ainda não perdeu na competição, aproveitamento de 78%. Marcou 11 gols, sofreu 3. O Bahia passou pelo Motoclube do Maranhão, pelo Caxias nos pênaltis, Criciúma e Botafogo. Já o Flamengo passou por Palmeiras e Amazonas, com 2 vitórias por 1-0 sobre o time manauara. Então, 4 jogos, 3 vitórias, 1 derrota. Foi contra o Palmeiras, né? Aproveitamento de 75%. 4 gols marcados, 1 sofrido. Esse é o retrospecto do Flamengo na Copa do Brasil. O Elton, o Bahia vem de 4 jogos sem perder, né? E eliminou o Botafogo na Copa do Brasil. O Flamengo eliminou o Palmeiras, quer dizer, a gente podia ter Palmeiras e Botafogo, 2 dos melhores times do país, é um consenso isso, né? Mas não, Bahia e Flamengo
também 2 grandes times, promessa de um grande jogo na Arena Fonte Nova, né? E o Flamengo com a volta do De La Cruz, que aliás também publicou a sua homenagem ao esquerdo que faleceu nesta terça-feira, também uruguaio De La Cruz, né? A perspectiva de um grande jogo, o Bahia tem que garantir um bom resultado amanhã, para ir, já que a fotografia do Bahia é mais positiva que do Flamengo, que vem oscilando muito, o Bahia teria que ir para cima do Flamengo nesta quarta-feira? Sim, Edu. Primeiramente, né, a gente falou tanto dessa questão de saúde, que bom que o Tite está recuperado, está de volta ao seu trabalho, né, e a gente deseja que ele continue tendo saúde, porque realmente nesses últimos dias a gente tem se preocupado bastante, né, mais do que o normal, com a saúde dos personagens do futebol. Mas falando do jogo, o Bahia não tem grandes desfalques, né, é bem verdade, tem a ausência do Biel, o Ademir está voltando, que são opções ali de jogadores de velocidade. Você falou bem desse recorte, né, do momento do Bahia, que não sofre gols, Edu. E a gente está falando de um Flamengo que precisa também marcar contra o Bahia para poder sonhar com a classificação em casa. Mesmo que leve um 0-0, a gente sabe que o Bahia fora de casa também costuma ser muito forte. O jogo, inclusive, do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, foi muito equilibrado. O Bahia foi melhor que o Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo conseguiu um bom resultado, mas o Bahia fez um primeiro tempo muito bom. Eliminou esse Botafogo que eliminou o Palmeiras na Libertadores. E o Flamengo eliminou, né, o Palmeiras também na Copa do Brasil. Acaba sendo, para mim, um confronto bem equilibrado. É claro que o Flamengo tem talvez mais opções para fazer o time jogar diferente. Só que essas opções, uns estão voltando de lesão, outros estão ainda não estão na sua plenitude da forma física. O Bahia gosta de um jogo de intensidade quando joga em casa, gosta de ser protagonista com a bola e mostrou isso já nos jogos contra as equipes favoritas no Campeonato Brasileiro e se colocou também como um dos favoritos à vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. E vejo, por mais que o Flamengo seja um time favorito a chegar à final da Copa do Brasil, vai enfrentar um desafio tão difícil quanto o desafio do Palmeiras, Edu, do mesmo tamanho. É claro que o jogo Flamengo e Palmeiras nos últimos anos ganhou um contorno realmente de rivalidade que talvez não tivesse em décadas passadas, mas olhando no campo do que está jogando, de desempenho, o Bahia mostra também dificuldades, talvez até que o Palmeiras não tenha mostrado. A gente lembra do jogo do Flamengo, o jogo de ida, como o Flamengo amassou o Palmeiras no primeiro tempo. Não conseguiu fazer isso contra o Bahia no mesmo Maracanã. E o Botafogo não conseguiu fazer isso contra o Bahia também. Por isso deixa o jogo mais equilibrado. O Bahia sobe um pouco o seu patamar para equilibrar esse jogo e compensar talvez um elenco com menos peças que desequilibrem vindo do banco de reservas. Porque o time titular tem muitos jogadores que desequilibram. Por isso a expectativa realmente de um excelente jogo na Fonte Nova, de carga de ingressos esgotada, né, desde ontem. Então, quase 50 mil pessoas na Fonte Nova para acompanhar esse jogo, Edu. O Elton vai se lembrar bem, foi de esporte também. No Maracanã, o jogo do Campeonato Brasileiro foi excelente, né? O Bahia jogou muito bem, eu lembro o Rogério Ceni falando do bom desempenho do time, apesar da derrota no Maracanã. Que tenhamos mais um grande jogo entre Bahia e Flamengo nesta quarta-feira. Volto a conversar com o Pedro, mas para falar agora de mercado do Flamengo. O Flamengo está se reforçando neste momento do campeonato, até porque tem muitos desfalques e precisa ganhar nesta temporada um título. É isso que espera o seu torcedor, Pedro. Pois é, Marcela, tudo bem? A gente volta aqui, o pessoal tá agitado ali, porque eu acho que conseguiram de alguma maneira falar com o Davi Luiz, então a criançada tá agitada aqui do lado. O Flamengo busca, de fato, esses reforços para essa janela. Já conseguiu o Michael, conseguiu também o Alexandro, porque perdeu o Cebolinha e Vinha, então eram perdas aí definitivas para essa temporada, né? Só voltam no primeiro semestre do ano que vem, não sabem exatamente quando, ainda precisamente, né? Então o Flamengo foi atrás desses dois jogadores e agora está muito próximo de anunciar aí o Plata, né? O Gonzalo Plata, equatoriano, que está no Al Sadd do Catar, ainda está, né? Ainda é jogador do Al Sadd do Catar e também do Alcaraz, que está no Southampton
da Inglaterra. As negociações estão muito bem encaminhadas, praticamente acertadas, a gente pode dizer assim. O Alcaraz, a dupla do Flamengo que viaja, a dupla de dirigentes, o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor de futebol o Bruno Spindel, a dupla está em Londres, na Inglaterra, neste momento, para fazer assinatura de contrato, acompanhar exames médicos do Alcaraz. O Flamengo vai desembolsar em torno de 18 milhões de euros, deve ser esse valor, englobando ali até a taxa de mecanismo de solidariedade em relação ao Racing. E o Vitor Hugo, jogador da base do Flamengo, já há bastante tempo, ele nem veio para cá, para Salvador, não foi relacionado para essa partida, vai para a Europa e aí ele vai ser emprestado a um clube turco que pertence ao grupo ali do Southampton. Tem uma possibilidade depois, mais à frente, dele ser negociado em definitivo. Aí estão ainda vendo os valores, pode ser 8, 9 milhões de euros, ainda não se sabe exatamente qual vai ser esse valor. Estão alinhavando essa situação, mas ele vai por empréstimo. Em relação ao Plata, está se encaminhando já para o Rio de Janeiro, o jogador, para fazer exames no Rio e já ser reforço muito em breve, em campo mesmo, assim, ser anunciado. O Flamengo alinhavando detalhes com o alçado de 3 milhões e 800 mil euros por 50% do jogador. O Flamengo sempre teve cautela nessa negociação, porque sabe que negociar com o pessoal do mundo árabe, como diz assim, acho que o Zupac e o André que gostam, né, desse termo, mundo árabe, lá no Catar e tudo mais, eles são complicados nessa questão de vai uma minuta, aí a minuta de contrato volta completamente diferente ou com alguns pontos divergentes, então isso vai e vem, o Flamengo fez isso, acertou tudinho, encaminhou. Então Plata muito em breve deve ser esse reforço rubro-negro, repetindo, 3 milhões e 800 mil euros por 50% e com cláusulas, metas ali, que o Flamengo pode adquirir um percentual maior desse jogador mais para frente. E aí o Flamengo pode ser que fique por aí, mas pode ser que venha mais algum tipo de contratação, mas o tempo hábil da janela também está se esgotando, dia 2 de setembro ela se encerra. Bola, Pedro, trazendo informações do mercado do Flamengo, um mercado bastante agressivo, teve problemas de lesões, chegando jogadores, e a gente vai debater um pouquinho essas novidades do mercado do Flamengo, começando contigo. A gente tem uma tela, né? Temos uma tela com os números gerais das últimas temporadas, né? As últimas 3 temporadas, tanto do Plata quanto do Alcaraz. Eu vou focar ali em gols, né? O Alcaraz fez 9 gols em 2022, ele jogou no período por Racing, Southampton e Juventus, 9 em 42 jogos, 4 em 21, 4 em 38. O Plata defendeu o Valladolid e o Al-Sadd, fez 6 gols voltando 3 temporadas, 6 gols em 31 jogos, 1 gol em 36, 12 em 33. A última temporada foi a melhor dessa amostragem, André. Considerando os desfalques, é dupla que chega para ser titular ou brigar por titularidade ou para estar ali no elenco esperando a sua vez? Eu acho que é para brigar, né? Considerando o elenco do Flamengo saudável, todo mundo bem, a fila é mais difícil de andar, né? De andar e de você saber qual é o seu lugar exatamente. Mas vejam, o Michael já entrou e já fez gol. O Flamengo precisava dele, quase que desesperadamente. E não por culpa de ninguém, né? Está passando por um período em que a quantidade de jogadores machucados é diferente do que você vê normalmente acontecer. E aí um jogador que, claro, a contratação é um processo que começou muito antes, outros jogadores, outros nomes foram envolvidos, outros clubes, né? O Corinthians, pelo menos, disse que queria o Michael. E o Plata também. Também. E coincidência, um já foi e o outro está indo para o Flamengo. São questões de escolhas. É questão de plata, na verdade. Também isso, né? Bem. Agora foi bem. Então, na situação atual, e até o final da temporada, a gente está começando a entrar no trecho mais decisivo. Copas se afunilando, o Campeonato Brasileiro daqui a pouco vai entrar na chamada hora da verdade. Muito também a depender de quais candidatos no Campeonato Brasileiro ainda estão na Copa do Brasil, na Copa Libertadores. Mas as coisas vão começar a ficar mais importantes e a tendência é o desgaste aumentar e os problemas aumentarem também. Então, se o Flamengo se
se conforta, digamos assim, recebendo jogadores que, claro, precisam se adaptar, precisam entender, precisam conhecer os companheiros, sistema de jogo e tal, mas às vezes há situações, e acho que o Flamengo está passando por isso, que o Flamengo precisa de corpos, precisa de gente para fazer papéis, para estar disponível. Outro dia o De La Cruz estava lá no estádio Newton Santos, sentado no banco de tênis. Isso significa que ele não ia jogar. Ele até poderia, mas as questões que ele enfrenta, o gramado sintético, o risco de perdê-lo por um tempo maior. Então um cara desse nível está sentado no banco, mas ele não joga. Né? Então são medidas. Então o Flamengo precisa de ter gente no campo. Isso é que o clube precisa nesse momento. Pois é, e aí a gente vê o Pedro falando do Arrascaeta, falando do Gabigol, falando do Pedro também. Sem falar nos jogadores que não jogam mais essa temporada, né? O Vinha, o Everton, também o Cebolinha. Ô, Zupa, quando daqui a pouquinho a gente vai falar do Pedro também, tá? Porque tem questão do Pedro, então a gente volta pro Pedro falar do Pedro. Tô confuso. Depois de ter entrevistado o menino Pedro. Isso é muito coisa, hein? É muito coisa. Pedro. Podem chamar também o Pedro Ivo, é isso. Ô, Zupa, mas aí pensando nesses dois jogadores que chegam, eles chegam, você, na tua opinião, daqui a pouco você faz o campinho e aí mostra pra gente como eles jogam, mas eles chegam com esse status de titulares, do jeito que tá? Sem esses jogadores que estão à disposição. O que é que você acha? E a gente pode colocar também e chamar a atenção para a diretoria rubro-negra. Sabendo de todos esses problemas, também age rápido. Saberia que precisaria de novos reforços, mas age mais rápido depois do que acontece. É uma diretoria competente no mercado, né? Não só porque tem o dinheiro para gastar, não é só uma questão de ter, é uma questão de onde gastar, como gastar, né? E o Flamengo costuma ser ágil dentro do mercado e muito competente para identificar os pontos. A gente está vendo aí os lances do Carlos Alcaraz e a contratação dele, assim, quando a gente olha, o cara veio da Premier League, o cara custou 18 milhões de euros. Você imagina que seja um cara para jogar de imediato. Mas assim, com todo mundo disponível, e daqui a pouco eu vou mostrar o campo do Flamengo com essas opções, mas com todo mundo disponível, eu vejo o Alcaraz como opção por hora. Agora, com a lesão do Arrascaeta, não sei se o Arrascaeta vai estar pronto para os jogos contra o Peñarol, espero que sim, acho que vai estar bem no limite da recuperação dele, e claro, pensando na Libertadores como principal objetivo, o Alcaraz dá uma oportunidade de o Flamengo ter alguém mais ou menos com as características do Arrascaeta, porque nesses anos todos, de 19 para cá, o Flamengo teve titulares de um nível altíssimo, reservas de nível altíssimo para várias funções, mas sempre encontrou dificuldade para a função do Arrascaeta. Talvez, assim, dos jogadores que eram reservas, o que mais se aproximou de substituir o Arrascaeta foi o Andrés, enquanto era reserva em algum momento, mas o Andrés também não é exatamente, ele é mais um 8 do que propriamente um 10. O Alcaraz, embora não seja um articulador, um pensador genial do jogo como é o Arrascaeta, ele é um meia para essa função. O Flamengo pode ter o Gerson no lugar do Arrascaeta com pontas, Michael e Luiz Araújo, Plata e Michael, Plata e Araújo, pode, ou pode ter o Alcaraz como 10, Gerson aberto por um lado, como ele vem jogando, um meia pela direita com muita qualidade, e um ponta do outro. E a questão do Alcaraz tem algo além, que é o fato de o Flamengo ter investido o que investiu num jogador de 21 para 22 anos, o Flamengo não está contratando o Alcaraz obrigatoriamente para ele ser titular agora. São 5 anos de contrato, um jogador jovem, pensando na reformulação, né? O Arrascaeta está há muito tempo no Flamengo, não é um menino, se aproxima aí da casa dos 30 anos, acho que está próximo, né? Da casa dos 30 anos. É um jogador que convive com muitas lesões. O Flamengo já reformulou vários setores do seu time, notadamente campeão, multicampeão. Em algum momento, né? Esse último ano a gente teve a renovação do Everton Ribeiro, a reformulação, no caso, né, do Everton Ribeiro, em algum momento vai acontecer com a Arrascaeta. E é muito importante que o Flamengo já tenha alguém pronto para jogar, não que saia desesperado no mercado. E acho que o Alcaraz, se tudo der certo, se ele conseguir desenvolver o seu potencial, o olhar do Flamengo é para que essa transição seja feita temporada após temporada. Então, talvez ele jogue agora e ajude, mas o Flamengo contrata um jogador para os próximos anos e que tem qualidade para ajudar. Vamos fazer o seguinte, a Marcela já deu, o Zupac também já deu a letra de que vai analisar esse Flamengo, esse novo Flamengo com as caras novas. A Marcela citou o Pedro.
sendo assunto com o Pedro. Então a gente volta a Salvador para acionar o Pedro Torre sobre a história do Pedro. A torcida rubro-negra estava preocupada, assédio do futebol internacional. O Flamengo mandou o famoso cai fora, é isso? Sai pra lá, é isso, Pedro? Tem que chegar muito forte, Felipe, muito forte mesmo para levar o Pedro do Flamengo. O Pedro agora totalmente em alta, né? É um jogador que tem aí 30 gols basicamente na temporada, se você contar até os jogos não oficiais no início do ano ali. Então, Pedro muito em alta, embora esteja agora em recuperação de uma lesão. Informação dada primeiro pelo Vene Casagrande, que houve uma proposta de 20 milhões de euros do Nottingham Forest da Inglaterra, podendo chegar a 25 milhões de euros com bônus, etc. E o Flamengo não quis nem muita conversa não, porque é um valor que não chega nem perto do que o Flamengo desejaria. O Flamengo não deseja vender o Pedro, mas para abrir um pouco de conversa, nem chega muito próximo do valor. A multa do Pedro, que tem conhecimento, é de 60 milhões de euros para o exterior e 100 milhões de euros para multa interna, né, para clubes do Brasil. Assim, se você for multiplicar, tem questões de salários, etc. Então seria esse o valor. Então o Flamengo não deu nem muita pelota, assim, para essa questão no Nottingham Forest, não poderia perder, e aí você bota o pacote todo, tem ano de eleição, principal jogador mais efetivo do time nessa temporada, convocado para a seleção, então seria muito difícil. Então o Flamengo vai ficar com o Pedro, a não ser que alguém chegue e pague a multa, e não tem muito o que fazer, e a janela já se aproximando do fim, os clubes europeus se movimentando muito nesse sentido. Ano passado, é bom lembrar, o Al Hilal, ali, um pouco antes da chegada do Jorge Jesus, um pouco antes da chegada do Jorge Jesus, o Al Hilal fez uma movimentação de levar o Pedro ali, acenando com 25, 30 milhões de euros. O Flamengo também não quis conversa e o Pedro mesmo recusou uma proposta 6 vezes maior de salário. Escalação. Antes de mais nada, Michael é o único reforço do Flamengo que poderá jogar as quartas de final da Copa do Brasil, que é contra o Bahia. Mesmo o Alexandre, que já foi anunciado pelo Flamengo, ele não foi inscrito na competição. Só que o Flamengo, caso passe nas quartas de final para a semifinal, poderá inscrever novos jogadores até o dia 9 de setembro. Então, pessoal, por exemplo, o Flamengo passa pelo Bahia, espero que isso aconteça. Chega a semifinal, o Flamengo vai inscrever os futuros reforços. No caso, Alexandre, Carlos Carvalhal, olha eu falando besteira. O Alvarez é o jogador que está sendo comprado junto ao Southampton, e o Gonzalo Plata. São esses 2 jogadores que ainda não foram anunciados e que estão próximos de serem anunciados e assinarem com o Flamengo. Então, só para vocês entenderem, Michael pode jogar as quartas de final e os futuros reforços poderão jogar a semifinal da Copa do Brasil e eventualmente a final, caso o Flamengo passe pelo Bahia. Vamos para a escalação. É o seguinte, pessoal, respeito os outros colegas que noticiaram que o Michael será titular, noticiaram um time provável aí. Eu tenho a minha apuração, eu me responsabilizo por aquilo que eu publico aqui, obviamente. E a minha informação é que Michael será reserva no jogo contra o Bahia nessa quarta-feira. Quem vai entrar no time? Léo Ortiz será volante. A informação que eu tenho é que o Tite montou a equipe da seguinte maneira na atividade de terça, a última antes de encarar o Bahia. Matheus Cunha no gol, lembrando, Matheus Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. O Tite vai continuar o combinado. Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, dupla de zaga, e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Meio de campo, Pulgar, Léo Ortiz, os 2 volantes, De La Cruz e Gerson, os 2 meias, e os 2 atacantes, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Aí eu sei que muita gente vai reclamar, quando eu publiquei, inclusive no Twitter, no Instagram, eu vi muita gente reclamando, mas, gente, nós precisamos fazer uma análise tática dos motivos os quais fizeram o Tite promover essa surpresa na escalação. Vamos lá. Se a gente for parar e analisar como o Bahia gosta de atuar, o Bahia gosta de jogar muito no meio de campo. Então a ideia do Tite é povoar o meio de campo. É óbvio. Ele quer povoar o meio de campo. Porque se ele só coloca um volante e bota 3 atacantes, ele perde, entre aspas, o meio de campo. E aí ele teria que fazer o Michael voltar muito para marcar.
que não é muito do Michael. Ah, mas bota um outro volante. Não tem outro. Mesmo que tivesse o Alan à disposição, que está suspenso. Eu prefiro o Léo Ortiz como volante. Não tem outro. Ah, recua o Gerson e bota outro meia. Não tem outro meia. Vai botar quem? O Lohan, que não vive um bom momento e não é intenso para ajudar nessa marcação? Gente, tudo bem. Entendo quem quer criticar o Tite, mas pelo menos vamos procurar entender os motivos que fazem o Tite promover essa escalação. E aí, para o segundo tempo, ele tem o Michael à disposição, que pode ser uma arma muito boa. Qual é a ideia dele? Ele vai povoar o meio de campo, 2 laterais agudos, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes abertos ali, porque ninguém vai ter uma posição física, fixa, digamos assim, e ele vai confundir o setor defensivo adversário. A estratégia é boa do Tite, quer queira você ou não. Eu procuro entender os motivos. O meu papel é esse como jornalista, buscar entender os motivos e trazer para vocês aqui para o debate. E agora, vocês sabendo dos motivos, vocês podem comentar à vontade. Mesmo assim, vocês discordam da escalação ou não, concordo, eu fiz você mudar de ideia, enfim, pode comentar à vontade. E um jogador que será titular, e eu já venho falando dele aqui, é o Luiz Araújo, que a torcida já pegou muito no pé no começo da temporada, eu até entendo, já falei sobre isso aqui, ele tomava muitas decisões erradas, mas hoje é um dos principais jogadores do time, a verdade é essa. Na minha opinião, hoje, o Luiz Araújo é titular. E se a gente for analisar números, por exemplo, número de jogos já é a melhor da carreira dele. Eu estava vendo aqui no site Ogol, ele chegou a 46 jogos com a camisa do Flamengo. Abaixo, em 2015, pelo Sub-20 do São Paulo, ele jogou 45. Fora isso, ele não fez tantos jogos assim em nenhuma temporada. Nem com a camisa do Atlanta United, na MLS, nem no Lille da França e nem no São Paulo, no time profissional. Então, em números de jogos, já é melhor. Número de assistência nem se fala. Inclusive, hoje ele é o principal garçom do Flamengo na temporada. Ele tem 10 assistências. Ele passou o Arrascaeta. É absurdo o que o Luiz Araújo vem fazendo. E são 6 gols. É o jogador que mais entrou em campo nessa temporada com a camisa do Flamengo. Tá jogando muita bola e nós precisamos valorizar o trabalho do Luiz Araújo. O próprio Michael, em uma entrevista a Flá TV, encheu a bola do Luiz Araújo, falou, cara, ele é craque. O Kleber Xavier também falou isso em recente entrevista coletiva, falando pro Luiz Araújo, ele revelou, Luiz Araújo, você joga muito, você é craque, você joga bem na ponta direita, na ponta esquerda, no meio, você é um jogador extremamente versátil. E nós, quando eu digo nós, aí eu me coloco como torcedor nesse momento, eu acho que a gente precisa entender a importância do Luiz Araújo ao time. É um jogador versátil no setor ofensivo, fisicamente falando, não é de se lesionar, pelo contrário, dá conta do recado, mesmo tendo sentido muitos problemas na altitude. Foi o jogador que mais percorreu naquela partida, 10 quilômetros. Eu trouxe essa informação aqui. Então, acho que a gente precisa valorizar mais o futebol do Luiz Araújo nesse momento da temporada. Tem outros, tem Gerson, tem Pedro, que voltam no domingo contra o Corinthians, mas o Luiz Araújo precisa sim ser valorizado pelos torcedores do Flamengo. Aí, nação, então essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar de olho então nessa partida entre Bahia e Flamengo. O Flamengo precisa dessa vitória para ficar tranquilo. Se vencer lá na Fonte Nova, fica tranquilo na partida de volta. E é importante pro Flamengo aí já fazer um bom resultado pra gente ficar tranquilo na Copa do Brasil e tentar chegar aí na semifinal. Nós estamos nas quartas de final da Copa do Brasil, quartas de final da Libertadores, estamos brigando ainda pelo título do Campeonato Brasileiro, quer dizer, tem muito jogo importante pela frente e o Flamengo precisa de um bom resultado, na minha opinião. Se vencer esse jogo contra o Bahia na Fonte Nova, fica mais tranquilo aí no Maracanã. Vamos ver o que vai acontecer, coloca o seu palpite aí nos comentários, eu vou deixar o meu palpite aqui. Pra mim vai dar Flamengo 2-1. Coloca nos comentários aí o seu palpite, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações e notícias do Mengão, nós vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.